Bom dia, Deus. Sou Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, protege-nos, Senhor, cura a todos que ouvem a Tua palavra e alimenta-nos. Amém? Você confia em Deus, senta com Ele, se ajoelha com Ele, fala como se estivesse falando com seu pai, com sua mãe, e Ele te atenderá. Amém? Respeitar leis, normas, julgamentos. Ele move. Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Veja, aqui Salomão concluiu a casa do Senhor, o tecido de ouro, tudo de ouro, para o Senhor. Hoje, as igrejas constroem templos para benefício próprio, só para angariar fundos, dízimos, oferta, que não é para Deus, e sim para Ele. Tanto que as igrejas estão em decadência, mas Deus não, sempre o melhor. Estamos pegando entre o céu e a terra. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegaram a vós, não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Veja, Salomão, o ser mais inteligente da face da terra, antes e depois, e se perdeu por mulheres. Todas as mulheres que Deus disse que não era para se unir, das tribos, ele se uniu. E vai pagar a consequência, né? E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Na Bíblia, vários profetas, vários reis caíram por amor a mulheres, ou seja, mulheres com desvios, né, igual está aqui, que Deus disse que não era para se juntar com elas, e caíram. Então, a mulher que tem seu marido a ame, né, como ama a Deus, para poder se dar bem. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Veja, Deus apenas diz: siga meus estatutos, meus mandamentos, meus juízos, e eu farei tudo por você. Mas aqui Salomão ganhou sabedoria, toda a riqueza do mundo, mulheres, tudo, e ainda se desviou. Imagine nós que não temos essa graça de falar diretamente com Deus, igual Salomão teve. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Veja, não guardou as leis, vai tirar. Todavia, nos teus dias não o farei,
por amor de Davi, teu pai. Por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, e o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo o homem de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem, e levantaram-se de Midian e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó, ouvindo, pois, Hadade no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Veja, Deus só está cumprindo com Salomão por causa de Davi, pela obediência de Davi, mesmo Davi praticando aqueles atos. E nós hoje, se não seguimos os estatutos, as leis, os juízos, a justiça de Deus, também perderemos essa bênção. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo? Que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali, e reinaram em Damasco, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal de Hadade fazia, porque detestava Israel, e reinara sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, a Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruá. Também levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Miló, e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão a este homem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Elias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Vejam, Deus só está conosco se seguirmos estatutos, mandamentos, juízos, normas, para que Ele possa operar. Então tome cuidado quando hoje, em 2025, vocês lutam contra juízes e justiça. Nós poderemos não gostar da decisão, mas são juízes. Deus é justiça e muitas vezes não gostamos da decisão dele.